por essa noite, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 47. Dou glória a Deus pela vida da irmã Neide, que está aqui conosco. Temos um Deus que responde orações, amém? Versículo 47. Eu vou pedir para as irmãs que estão aí na mesa me ajudarem colocando todos os textos. Hoje tem muitos textos para a gente ler. Amém? 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim, eu sou o pão da vida. Aleluia. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Pão que desce dos céus. Todo o que dele comer não pereça. O vivo que desceu do céu. Se alguém comer dele, viverá eternamente. Que eu darei pela vida é a minha carne. Aleluia. Obrigada, Pai, por tua palavra. Tome assento, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com os irmãos um assunto poderoso que vai trazer milagres em nosso meio. Como receber a cura através da Santa Ceia? Então, nós vamos receber do Senhor essa palavra, atentos, para salvar nossa alma. Ela nos alimenta. Glória a Jesus por isso. E vamos, irmãos, valorizar mais, vamos temer mais esse momento tão glorioso que o Senhor deixou para os seus filhos, para a sua igreja, que é a celebração da ceia. Amém? E nós vamos desfrutar nesta noite dos benefícios da ceia do Senhor. Eu tenho plena certeza que hoje o Senhor vai curar pessoas aqui. Vai curar pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Deus, Ele é um Deus bom. E Ele deseja equilibrados. Deus deseja que nós tenhamos bons pensamentos. Deus deseja que os seus filhos falem coisas boas. Deus deseja que os seus filhos tenham um coração cheio de fé. Coração que crê na palavra dele, que crê no poder dele. Se nós pudermos dizer com a nossa linguagem, com a nossa limitação, que Deus tem alguma dor, esta dor do coração de Deus é não ser acreditado pelos seus filhos naquilo que ele deixou em sua palavra. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que Deus não criou o homem para o sofrimento. Porque quando Deus criou Adão, Deus criou Eva, Deus os colocou no jardim do Éden, um lugar de delícias, onde ele tinha uma comunhão plena com o Senhor. Ele tinha autoridade sobre todas as coisas, domínio, ele tinha toda a revelação que Deus dava para ele. Ele vivia numa condição de paz, de harmonia, de alegria, de poder, de glória. Ele desfrutava da glória e do poder de Deus. Então, nós podemos dizer com certeza que Deus não criou o homem para o sofrimento.
No entanto, pela palavra de Deus, nós vimos que quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem a liberdade de escolha, Deus deu ao homem o poder de decisão. E isso é maravilhoso, porque nós não somos robôs. Nós podemos decidir, nós podemos escolher. Mas o homem escolheu errar. O homem escolheu se rebelar contra o seu Criador. Nós sabemos que o homem caiu, o primeiro Adão, ele caiu. E com a queda de Adão veio todo o sofrimento. Veio a miséria, a pobreza, a doença, a escassez, a inveja, os ciúmes, a malignidade. E tudo isso que nós vemos acontecendo, e em um nível que tem aumentado a cada dia e ficamos estarrecidos, é obra da natureza do homem caído e dominado pelo diabo. As coisas, irmãos, que nós temos tido conhecimento que acontecem, muitas vezes nós pensamos assim, como que uma pessoa pode chegar a esse ponto? Não é assim? Você não já se pegou pensando assim? Como que uma pessoa pode chegar a esse ponto? É fruto da queda. O homem, ele rejeitou os benefícios que o Senhor concedeu e continua rejeitando. Porque quando o homem rejeita a palavra de Deus, ele está rejeitando o próprio Deus. Porque Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. E quando nós não consideramos, e quando nós queremos relativizar, e quando nós queremos que Deus nos dê explicações, nós não estamos nos submetendo e crendo que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele tem todo o poder e que Deus não tem que dar explicação para ninguém de absolutamente nada, porque Deus não precisa do homem, nós é que precisamos de Deus. No entanto, Deus ama o homem. E Deus fez tudo para resgatar de volta a sua criação. E o que ele fez? Ele envia então o segundo Adão, que é Jesus. E Jesus então, aquela autoridade que o homem entregou a Satanás, e o próprio Satanás disse isso para Jesus, ele disse, olha, escolhe aqui o que você quer. Eu te dou as riquezas do reino, porque elas me foram entregues. Deus deu a terra aos homens. O homem entregou o governo para o diabo. E ele então faz a proposta para Jesus, tentando lançar sobre a vida de Jesus a dúvida da paternidade. Tentando jogar na identidade de Jesus dúvida sobre quem ele era. Como? Nas 3 tentações ele disse, se tu és o Filho de Deus. A estratégia, ela continua dia após dia. Vezes, apesar de termos aceitado a Cristo, apesar de conhecermos um pouco das Escrituras, por muitas vezes essa voz vem e tenta lançar dúvidas sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos em Deus. Disse, olha, todo poder foi me dado aqui, e eu posso te dar. E Jesus, com a sua palavra, ele derrotou Satanás. Jesus, esse segundo Adão, ele vem sem pecado, vem por amor à humanidade, e ele se entregou. Entregou para que nós pudéssemos ter de volta
tudo aquilo que nós perdemos lá no Jardim do Éden, para que a nossa reconciliação com Deus acontecesse. Nós somos reconciliados com Deus. E através dele, através da nossa aliança com ele, nós resgatamos aquilo que nós perdemos. Então, é direito nosso, por herança, a cura. É direito nosso a libertação. É direito nosso, irmãos, a paz. Jesus, ele resgatou tudo isso para nós. Vamos ter convicção disso. Porque muitas vezes nós nos pegamos angustiados, desesperados. Quantas pessoas colocam a mão na cabeça e dizem, eu estou em desespero. Porque queremos resolver as coisas, não confiamos que Deus está no controle de tudo e Ele pode fazer e nos desesperamos. Mas em Jesus, o último Adão, que veio para derrotar Satanás, ele trouxe saúde e cura, que é o ponto que eu quero compartilhar com os irmãos hoje e como nós vamos extrair a cura através da Santa Ceia. É claro, nós precisamos saber o que a palavra de Deus diz sobre isso. Amém? Velhos irmãos, dos 33 milagres mencionados de Jesus, nós sabemos que João, ele disse que o que Jesus fez, os livros do mundo não podem conter tudo o que foi, todos os milagres que Jesus fez. Mas 33 ficaram registrados. Nós tivéssemos fé e soubéssemos a forma como o poder de Deus é liberado para abençoar o seu povo. Desses 33, 28, eles têm a ver com os nossos corpos, incluindo a alimentação, a multiplicação dos pães que o Senhor fez para o seu povo. Agora, desses 28, 24, eles têm a ver com a cura do corpo, a expulsão de demônios e a ressurreição de mortos. Jesus, ele ressuscitou mortos em 3 situações diferentes. Ele revela o seu poder imediato quando ele vai para a casa de Jairo, a convite do mesmo. Ele vai porque Jairo, o filho, está doente, passando mal, e chama Jesus para que Jesus vá até lá orar pela sua filha. A Bíblia diz que no meio do caminho, Jesus, ele curou uma mulher que estava com uma hemorragia há 12 anos. E chegou a notícia para Jairo de que sua filha já estava morta. Ela tinha acabado de morrer. E Jesus, então, ele move o coração, ele provoca Jairo para que Jairo tenha mais fé e vai até a casa de Jairo e ressuscita aquela menina que tinha acabado de morrer. Mas a Bíblia mostra também uma ressurreição que aconteceu. Pelos relatos, nós entendemos que um dia depois foi a filha da viúva de Naim, o filho. A Bíblia diz que Jesus, ele se encontra com aquele cortejo fúnebre. Aquela viúva está ali chorando pelo seu filho, estão levando aquele jovem para ser enterrado. O costume de se ficar de um dia para o outro, para preparar o corpo, para ter aquela cerimônia. Então, nós entendemos que já havia um dia que aquele tinha falecido. E Jesus, então, ele encontra-se com aquele povo e Jesus ressuscita aquele rapaz.
A Bíblia mostra uma terceira ressurreição e uma pessoa que já tinha 4 dias que tinha morrido. A Bíblia diz que ele já cheirava mal e Jesus também ressuscitou. Isso nos mostra tempos de Deus para os nossos milagres. Pode ser que o meu chegue agora. Pode ser que o seu chegue amanhã. Pode ser que o seu demore 4 dias. Mas o que importa é que Jesus está no negócio e que Ele tem poder. Um Deus que tem poder para ressuscitar mortos, o que Ele não pode fazer por mim e por você? É impossíveis para o Senhor. A Bíblia fala também que Jesus ele curou muitos aleijados. E esses aleijados aqui se refere a pessoas que não tinham órgãos. Que faltava braço, que faltava perna. Fez milagres criativos, faltava olho. Amém? Então, nós vemos desses milagres que eu mencionei aqui, vários se referem ao corpo físico. Mostra, irmãos, a vontade de Deus de ver o seu povo andando curado, sarado, desfrutando da bênção do Senhor. E eu creio no poder dele, de tal forma que nesta noite você vai ser curado, para a glória de Deus. Aleluias. No capítulo 4, versículo 23, nós vamos ler aqui essa obra poderosa de Jesus. E a Bíblia Sagrada, irmãos, nos relata que épocas de milagres, de muitos milagres. Você vai ver na época de Moisés muitos milagres. Você vai ver na época de Elias e de Eliseu muitos milagres. Você vai encontrar no ministério de Jesus, no ministério dos apóstolos, muitos milagres. Amém? Então, Mateus 4, 23 diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades do povo. Aleluias. O nosso Jesus cura. Ele veio a este mundo como segundo Adão, para apresentar o reino do seu Pai e do nosso Pai. Ele veio para estabelecer um reino de justiça. Ele veio para trazer redenção. E ele veio para trazer retidão. Amém? Essas coisas estão presentes em nossas vidas. Nós recebemos ele. Nós temos em nós o Espírito Santo morando. Então a retidão deve ser algo que se manifesta em nossas vidas. A justiça deve ser algo que se manifesta em nossas vidas. Porque ele nos redimiu da morte e da maldição. Amém? Jesus ele não trouxe apenas cura espiritual, mas ele trouxe cura física. Eu quero que você abra comigo. Esse texto é tremendo, maravilhoso. 33, versículos 4 e 5. Isaías 53, versículos 4 e 5. Nós vamos, irmãos, compartilhar nessa noite, nessas palavras, nós estamos dando uma base, um fundamento, extrair da ceia do Senhor a cura para o nosso corpo físico e também para as emoções. Amém? Diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos. Aleluia! Pelas pisaduras, pela morte do Senhor Jesus, nós fomos curados. Agora, os milagres, irmãos, eles não suprimem
a necessidade de uma fé pessoal. Nós lemos aqui em João, no capítulo 20, eu quero que você veja esse texto, o que João diz. Ele mostra que os milagres, eles foram feitos pelo Senhor para que nós creiamos no poder de Deus. Então ele diz assim, disse-lhe Jesus, ele estava falando com Tomé, depois que ele morreu e ressuscitou, ele apresenta os seus discípulos, e Tomé, aquele homem incrédulo, ele não estava acreditando que Jesus ele tinha ressuscitado, e ele disse, eu só acredito se eu ver, e se eu tocar nas feridas dele. Então, Jesus diz, por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós estamos aqui, irmãos, porque nós cremos em Jesus. Algumas pessoas já tiveram o privilégio de ver Jesus glorificado. Algumas pessoas já foram arrebatadas. Algumas pessoas já foram visitadas, já conversaram com Jesus. Mas nem todos viram Jesus, mas creem em Jesus pela palavra, pelo testemunho da palavra de Deus. E ele diz, olha aqui, bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Aleluia. Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Está escrito que ele curou a mulher com hemorragia. Está escrito que ele ressuscitou mortos. Está escrito que ele limpou leprosos. Está escrito que ele curou cegos. Está escrito que ele multiplicou pães. Está escrito que ele expulsou demônios, para que nós possamos crer que ele é o Filho de Deus, que ele tem todo o poder. E aí ele continua fazendo milagres. Eu sou um milagre. Tem algum milagre vivo aqui? Aleluia! Então, além da nossa fé, existe um elemento que Deus deixou registrado na palavra, a fim de tomarmos posse da cura, irmãos. A cura, ela procede também da obediência aos ensinamentos da palavra de Deus. É o texto que fundamenta isso, Êxodo 15, 26. Abra aí, nós vamos projetar ali. Diz assim, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Aleluia! A palavra que é Jeová Rafá, o Deus que sara. Nós sabemos que no Egito, muitas doenças endêmicas, muitas pestes, muitas pragas tomaram conta daquele povo. Hoje nós vemos aí febre amarela, nós vemos aí dengue. E Deus, ele está dizendo aqui, que se nós obedecermos, se nós ouvirmos e guardarmos os seus estatutos, ele vem com o seu poder de Jeová Rafá, o Deus que sara. Ah, mas eu fui para o médico, tomei remédio e tal e saí bem. Foi o remédio? Muitos foram com a mesma enfermidade e não saíram. Então foi a mão de Deus guardando a nossa vida. Aleluia! Então Deus deseja, irmãos, que o seu povo desfrute de saúde. E a ceia é um meio de nós recebermos a cura. Como? Pela fé e convicção de que
do que ela representa para os filhos de Deus, com fé e convicção do que a ceia representa para os filhos de Deus, porque a ceia é para os filhos de Deus. Amém? Por isso é que nós perguntamos: você aceitou ao Senhor Jesus? Você está em comunhão com o Senhor, em comunhão com a igreja, então você vai participar da ceia. Então, nós vimos lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, que é o texto que fala da ceia do Senhor, Deus mostrando como Ele deseja que nós participemos da ceia. E nós vemos que o contexto todo, ele fala de saúde e ele fala também de condenação para aqueles que participam sem discernirem o corpo de Cristo. Ele fala do mundo sendo condenado pela fraqueza e a morte daqueles que estão no mundo. Mas o Senhor mostra aqui que participar da ceia, ou seja, a maneira como nós participamos, a ação do nosso coração em relação à ceia, traz fraqueza. E quando nós temos um entendimento do que ela representa para as nossas vidas, ela traz fortalecimento, ela traz vida, cura. E, irmãos, o que o Espírito Santo deseja é que nós extraiamos tão singular, tão ímpar, tão glorioso, todos os benefícios que o Senhor Jesus conquistou para nós. Então, o que é participar indignamente? É não discernir o corpo de Cristo. Amém? É não discernir o corpo de Cristo. Versículo 27 do capítulo 11, 1 Coríntios, ele diz assim: por isso aquele que comer o pão do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. No Novo Testamento, a palavra aqui no grego é diakrinon. O que significa essa palavra? É fazendo diferença. Precisamos saber fazer a diferença, discernir o pão, o que representa o corpo de Jesus, e o suco de uva, o cálice que nós tomamos, que representa o vertido na cruz do Calvário. O corpo, ele foi dilacerado, e nós lemos aqui em Isaías, no capítulo 53, as suas pisaduras nós fomos sarados, porque verdadeiramente, quando existe essa palavra, ele está dizendo, de fato, sobre si, as nossas dores e as nossas enfermidades. Quando eu pego o pão, eu preciso ver Jesus na cruz do Calvário, carregando a doença, se porventura você está com alguma doença no seu corpo físico. Carregando a fraqueza, carregando o desânimo, porque lá na cruz do Calvário ele carregou tudo isso. E quando eu sei que o corpo dele me foi dado para que eu tenha vida, e foi isso que ele disse lá em João 6, porque ele disse que a carne dele, o corpo dele, comida e o sangue verdadeira bebida, e ele colocou aqueles fariseus em uma situação de conflito, porque para eles, canibalismo é pecado, como de fato é. E Jesus, ele fala de uma linguagem espiritual
de uma representação daquilo que estava acontecendo espiritualmente e o benefício do seu corpo ter sido entregue para nos trazer vida. E aí nós pensamos, mas como é isso? Eu vou comer o pão, eu vou tomar o suco de uva, e isso representa o corpo e o sangue de Jesus, e qual o efeito na minha vida espiritual? Irmãos, a alimentação na aliança é uma representação de um pacto. Assim como a troca de vestes, assim como a troca dos nomes, assim como aqueles sacrifícios que eram feitos e que eles andavam fazendo um 8 para firmar uma aliança, para firmar um contrato. Então, nas culturas antigas, já existia esse entendimento de que quando uma aliança ela era firmada, havia um momento em que as partes se alimentavam, sentavam à mesa. E o que acontece? O entendimento é que o alimento, quando nós ingerimos, as propriedades do alimento, as vitaminas, elas entram em nossa corrente sanguínea. Então, o alimento é vida. Aleluia. O alimento é vida. Então, eu estou recebendo, quando eu participo da ceia do Senhor, eu estou recebendo a vida. Eu estou recebendo aquilo que é do Senhor. Porque nós participamos do mesmo alimento e nós estamos dizendo aquilo que é meu, é seu, e o que eu tenho. Se eu tenho uma doença, Senhor, eu estou te entregando. E o pão que eu estou recebendo a vida do Senhor e a cura do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, amém, queridos? Então, primeiro passo que eu devo tomar para receber a cura através da Santa Ceia é conhecendo os benefícios do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Então, a Bíblia diz, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades e levou todos os nossos sofrimentos. É a palavra sorros, no hebraico, que significa dores. E aí, João, capítulo 6, que nós lemos, eu vou reler o versículo 48, ele diz assim, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná. Ele está dizendo que o povo de Israel, no deserto, o maná que veio do céu. Era um alimento material. Mas Jesus está apresentando agora um alimento espiritual, eterno. Ele diz assim, os seus pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está mostrando a origem dele. Ele veio do céu. Eu sou o pão vivo que veio do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. É o Zoe, é a vida de Deus que ele entregou para toda a humanidade. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Eles ficaram com um nó nos seus pensamentos. Jesus, pois, lhes disse,
Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Irmãos, isso aqui é a mesma coisa do que Jesus relatou lá na videira. Sou a videira verdadeira, vocês os ramos. Aqueles que não estiverem ligados em mim morrerão. Jesus está falando de um alimento espiritual. Quando nós não nos alimentamos dele, quando nós não temos comunhão com ele, quando nós não crescemos nele, quando nós não buscamos intimidade com ele, nós morremos. Morremos espiritualmente. Deixamos de receber o fluir da vida do Senhor. Ele diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Que é uma forma prática em que nós vemos que estamos protegidos. Eu permaneço nele, ele permanece em mim. Eu estou guardado por ele. Aleluia. Então, quando Jesus ele traz essa revelação, ele está falando da nossa união espiritual com ele. Amém? Então, nós vamos para o ponto é que nós recebemos a cura através da Santa Ceia, crendo que ela já nos foi dada e vendo no corpo de Jesus as nossas deficiências, as nossas dores e as nossas enfermidades. No sacrifício de Jesus, ele recebeu aflição, ele recebeu insegurança e ele nos deu segurança e firmeza. Lá na cruz do Calvário, ele recebeu os nossos pecados e as nossas transgressões. Ele nos deu perdão, irmãos. Aleluia, hoje nós podemos celebrar o perdão. Lá na cruz do Calvário, ele recebeu as nossas doenças, as nossas perturbações, o medo, ele recebeu a depressão. E o que ele nos deu? Ele nos deu paz, ele nos deu integridade física, ele nos deu saúde. No Calvário, ele recebeu a nossa fraqueza e nos entregou o poder. Aleluia! Em terceiro lugar, para encerrar, nós precisamos, irmãos, tomar posse na palavra, pela palavra de Deus e pela oração. Tomar posse pela fé na palavra de Deus e através da oração. Ele disse para os seus discípulos: vocês devem pedir, vocês devem insistir. Jesus, ele é um médico às horas. A agenda dele sempre está aberta. Eu não preciso esperar uma fila, ou um horário, ou um dia para Jesus me atender. Porque ele fala a respeito da oração, um exemplo de um juiz iníquo. Bateram na porta daquele homem em um horário inconveniente, insistiram em Jesus, e aquele homem atendeu. Ele diz: quanto mais o Pai. Ou seja, ele como médico que cura as minhas enfermidades, as minhas doenças, ele é acessível a todo dia, a toda hora, em qualquer momento. E ele tem todo o poder porque ele conhece a doença, ele conhece a dor. Muitas vezes você chega e conta para o médico: olha, eu estou sentindo isso, isso, isso. Ele não entende. E vai perguntando. E tem coisa que é espiritual que o médico ele não consegue entender mesmo. Agora Jesus, ele entende. Ele sabe aonde é a dor. Identificou conosco. Ele recebeu no seu próprio corpo. A vida de Jesus foi completa. Nada, nenhuma parte inteira em Jesus.
quando a Bíblia diz que ele foi moído, o seu corpo todo virou uma ferida só. Então, ele sabe o que é dor, ele sabe o que é doença, ele sabe o que é necessidade. Aleluia. Então, ele é o médico que nunca falha. Por que ele não falha? Porque ele é onisciente. Ele é onisciente. Aleluia. Quando falaram a Jesus sobre a morte de Lázaro, que ele estava doente, primeiro Jesus disse, olha, essa doença não é para a morte. Ele morreu, mas Jesus sabia que ele iria ressuscitar. Então ele sabe de todas as coisas. Não pense você que Deus não sabe a origem, porque ele sabe. Ele é um médico compassivo. Ele tem compaixão. Muitos trabalham porque escolheram aquela profissão, porque aquela profissão é uma profissão de sucesso, mas não tem compaixão. Mesmo porque o homem sabe da sua limitação. Ele só vai até onde ele sabe e até onde o remédio pode fazer efeito. Mas Jesus, ele se compadece dos seus. Qual é o método de cura do nosso Jesus? Isaías 53, versículo 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Esta profecia de Isaías se cumpriu nos dias de Jesus. E eu quero ler um último texto. Está em Mateus, no capítulo 9, versículo 35. E eu já peço que os irmãos se coloquem de pé. Aleluia, muitos e muitos varem a sua fé nos efeitos espirituais da ceia do Senhor, experimentarão uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de saúde, uma vida de cura. Aleluia, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Aleluia. Queridos, o texto que nós lemos, guarda aí o texto, nós vamos ler. Mas o texto que nós lemos de Coríntios, existe a interpretação, e o texto nos mostra isso, ela é real, de que discernir o corpo, e esse contexto ele é real, porque Paulo ele fala para aquela igreja sobre a unidade, um povo que estava dividido ali, ele compreensão e fala da unidade do corpo, porque nós somos uma família. Nós somos o corpo do Senhor aqui na terra. E discernir o corpo também, nós aplicamos exatamente para o entendimento do poder que há na ceia do Senhor, cura do nosso corpo físico. Porque aqui eu estou dizendo e anunciando que ele veio, que ele morreu, que ele tomou as minhas dores, que ele tomou as minhas enfermidades. Pastora, você está dizendo que um crente não adoece? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se a doença vem, nós precisamos orar. E buscar a palavra e os benefícios que o Senhor deixou. Usando a nossa fé. Acreditando no poder de Deus para recebermos a cura. Em Mateus capítulo 9, 35, depois eu volto para o 8, nos mostra o ministério tríplice de Jesus. Ia Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando. Ministério de Jesus, ensino. Ensino, irmãos. Precisamos aprender dele. Ele gosta de ensinar.
ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Ensinando, pregando e curando todas as enfermidades entre o povo. Não existe ninguém que esteja tão prostrado. Não existe ninguém que esteja tão doente. Não existe ninguém que esteja tão derrotado. Não existe ninguém que esteja nas cinzas, na falência, que Jesus não possa levantar. Ele é poderoso para levantar. E o último texto, Mateus 8,16 diz: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aleluia! Aleluia! O desejo do Espírito Santo nesta noite é que você, eu, todos nós, extraiamos aqui hoje, todos que vieram aqui, todos, vieram pelo poder de Deus e com um propósito. Que fortalecidos. Saírem daqui mais cheios de fé. Saírem daqui mais animados, revigorados. Quando você pegar o pão, faça uma oração. Fale com Jesus. Este pão representa o teu corpo que foi partido, que foi dilacerado para que eu tivesse vida. E eu me alimento de ti espiritualmente e eu recebo pela fé na tua palavra. Eu recebo nesta hora a cura. E eu vejo lá na cruz do Calvário o Senhor com esta doença, com essa artrose, com essa dor no joelho, com esse problema na coluna, com esse problema de estômago, com essa inquietação, com essa enxaqueca, com este mal. O Senhor levou lá na cruz, está crucificado, e eu recebo a cura, eu recebo a cura, eu recebo a cura.